Mais uma vez Rodrigo Taxa respondeu com firmeza. Cartazes, polémica e indignação, mas Rodrigo Taxa não se calou. Enfrentou as críticas, defendeu Ventura e expôs a hipocrisia dos que querem calar o debate. Portugal está dividido. É liberdade de expressão ou censura disfarçada? Assista agora ao debate. Alexandra Poço, os cartazes de André Ventura na candidatura à presidência da República a causarem muita polémica e muitas queixas ao Ministério Público. Há aqui uma violação da lei, há um crime, há uma violação da Constituição. Eu não gosto de judicializar a política. Essa é a minha primeira análise, nem de tentativas de legalização de partidos políticos, portanto não Como concordo. propôs hoje Garcia Pereira para as pessoas eu não concordo com essa via, seja de extrema-direita, extrema-esquerda, do centro, de cima, de baixo. Essa é a minha visão. Relativamente aos cartazes, eu penso que os cartazes visam aquilo que está a acontecer aqui neste momento. É que tenham a atenção mediática. E que a candidatura de André Ventura, como penso eu, não tem muito mais para dizer ao país sobre a função presidencial à qual se candidata, consegue ter o efeito da chamada de atenção mediática. E eu penso que o principal efeito político é conseguir que os jornalistas, a comunicação social, os comentadores e os outros dirigentes políticos acabem a comentar os referidos cartazes. Rodrigo Taxa, 2 cartazes polémicos. Isto não é o Bangladesh, os ciganos têm de cumprir a lei. Qual é que é o objetivo, de facto, de frases como esta? Ora, muito bem. Como estas? Vamos aqui por partes. Antes disso, se me permite, até porque o António também colocou essa questão. Está criado um esterismo por parte de passo o pleonasmo da nossa sociedade política em torno destes cartazes. O António falou no pedido de legalização que Garcia Pereira e também Ana Gomes entregaram no Ministério Público. Eu devo lembrar que Garcia Pereira, que pede a ilegalização do Chega, porque acha os seus cartazes ofensivos. Teve um cartaz a dizer em tempos morte aos traidores. Não foi só morte aos traidores, escusam de negar porque eu tenho o fecheiro. Morte aos traidores e havia outro a dizer morte ao governo. Portanto, o senhor que tinha cartazes a dizer que se tinha que matar não sei quanta gente, agora vem dizer que os cartazes do Chega são ofensivos. Isto é de uma grotesca... Sem desculpar esses cartazes, Sim. Era de uma forma indefinida, não era ou seja, não era dirigido, nomeadamente, por exemplo, aos cidadãos do Bangladesh. Porquê é que escolheram... Portugal não é o Bangladesh. É verdade, mas também não é a Itália, não é a França, não é a Alemanha, não é a Inglaterra e os Estados Unidos. Exatamente. Porquê o Bangladesh? Isto não é um apelo ao racismo e à xenofobia? Não. Naquilo que são as definições de racismo e xenofobia? Não é um apelo nenhum ao racismo, nem à xenofobia. São palavras que apenas procuraram, uma vez mais, trazer para o debate político a realidade que todos nós sabemos que existe no nosso país. E, António, eu vou dizer... Eu tenho toda a facilidade... Mas a realidade, vamos ver, os cidadãos do Bangladesh não são propriamente cidadãos que nós associamos a crimes. Não há essa indicação. Tem esses dados, tem esses números. António, quando dizem os ciganos têm de cumprir a lei, todos nós que estamos óbvia. Aqui temos de cumprir a lei. Porquê é que se refere especialmente aos ciganos? Há algum dado concreto que indique que os ciganos violam mais a lei do que os não ciganos? O que eu pergunto é o seguinte: se o Dr. André Ventura metesse um cartaz a dizer Rodrigo Taxa tem que cumprir a lei, estava a atacar-me? Porque estava lá o meu nome? Estava a dizer alguma coisa... Estava a dirigir-se assim pois diretamente. Estava, mas não começa Estava numa a dizer ilegalidade. indiretamente que o Rodrigo Taxa era um fora da lei. Nós podemos dar a volta, nós podemos dar a volta que quisermos a isto. Para algo ser crime, tem que ser abrangido pelas previsões jurídico-penais e ser alcançado pelo direito penal. Coisa que aqui não acontece. Depois... Temos este esterismo coletivo, como digo, de pessoas como o Dr. Garcia Pereira, que é de uma intelectualidade buçal, depois daquilo que eu acabei de explicar, vir pedir a nossa ilegalização. E depois ainda vêm com a conversa de que é apelar à xenofobia e ao racismo. António, deixe-me por favor dizer isto, que eu acho que é importante e acho que os portugueses compreendem. O racismo é discriminação, preconceito e hostilidade. Eu sei. A xenofobia, o medo, a rejeição e o ódio ao que é estrangeiro. Não encontra aqui estas definições nestas frases? Não, António, nós não temos ódio nenhum ao que é estrangeiro. Queremos é que a realidade social no nosso país mude para melhor. Aliás, eu devo dizer, estou sempre a dizer, e volto aqui uma vez mais a dizer, ninguém encontra, seja escrito, seja uma declaração oral gravada, não há ninguém nunca do Chega que tenha dito que nós somos contra os imigrantes. Queremos é uma imigração controlada. Deixe-me só terminar com isto e juro mesmo que é para acabar rapidamente. Por favor, parem. Ainda vão ter mais tempo. Parem com essa conversa de que somos racistas e xenófobos, porque toda a gente sabe que isso é uma conversa bacoca. Com certeza que ao olharem para mim não vem aqui um perigoso xenófobo e um perigoso racista, por amor de Deus. Fátima Fonseca, estes cartazes atentam contra os valores constitucionais, como defendeu ontem António José Seguro? Eu tenho a maior dúvida de que não atentem, porque de facto a nossa Constituição é claríssima
em termos de defesa do princípio da igualdade e da defesa dos direitos pessoais que qualquer pessoa que viva em Portugal tem, de facto, de ver garantidos. Eu creio que, independentemente do foco concreto dos cartazes, o que está aqui subjacente, de facto, é uma visão da política. E é uma visão da política, ainda por cima, associada a uma pessoa que está a candidatar-se ao mais alto cargo da nação. E isto significa que tem que ter uma preocupação, na minha perspectiva, especialmente acrescida, de elevar o discurso político. Nós não podemos comportar-nos na política como se estivéssemos numa conversa de rua ou de café. E, portanto, há que dar o exemplo... Mas encontrar aqui uma intenção política de André Ventura, distanciar-se, o candidato antissistema que se distancia de todos os outros muito moderados? Eu vejo, sobretudo, uma necessidade de ganhar fôlego depois dos resultados das autárquicas, que não foram tão interessantes quanto aquilo que o Chega gostaria que tivessem sido. E, portanto, aquilo que me parece é que há uma iniciativa comunicacional de retoma de um espaço público. Do meu ponto de vista, não é necessariamente um espaço político digno do nome. E se queremos, de facto, defender a democracia, sobretudo as figuras que aspiram ao mais alto cargo da nação, têm que dar um exemplo. Mas vê aqui uma violação da lei. Os princípios constitucionais já são uma violação da lei, mas há aqui eu diria que, sobretudo, enfim, o Ministério Público tem as suas competências próprias. Se há aqui uma necessidade de intervenção da Justiça Portuguesa, na sua opinião? A Justiça provavelmente terá a intervenção que achar que é, enfim, condigna com a situação. Mas eu diria que estou menos preocupada com a questão técnica da violação da lei e com a questão ética e política associada ao discurso público e à narrativa política. E, portanto, parece-me que há aqui um dever acrescido de ponderação, de mobilização das pessoas em torno de um propósito, de compreensão da figura, do papel e da importância pública e política que uma figura que representa um país tem que ter na proteção, não só da sua imagem e da imagem daqueles com quem convive, porque isso transmite também uma imagem externa do país com a qual não devemos admite que a Justiça possa olhar para estes cartazes não como uma violação da Constituição, mas como um direito da liberdade de expressão? Veja, eu não sou um agente da Justiça, portanto não faço qualquer apreciação nesse sentido. Isso caberá naturalmente às autoridades judiciais. Agora, eu penso é que nós estamos a desviar a atenção daqueles que são os verdadeiros problemas do país. Eu chamo aqui volto a reforçar aqui um ponto que para mim é muito, muito relevante, é de que, por exemplo, como há pouco referiu, eu se vivesse noutro país qualquer, provavelmente não gostaria de sair à rua e ver numa rua qualquer de outro país do mundo a dizer isto não é Portugal. Eu não gostaria. Eu digo isto. Eu penso que qualquer pessoa a esta mesa não gostaria de sentir, sei lá, no Canadá, aqui ao lado em Espanha. Ou seja, eu não gostaria. Isto é quase humano. Isto não é político. Isto é humano. Mas volto a reforçar o meu ponto. Eu não quero contribuir para alimentar um tema que eu sei que foi colocado no espaço público, literalmente público porque são outdoors, e público porque estamos a discuti-lo aqui em programas de análise política, com esse objetivo. Eu preferia, por exemplo, que nós estivéssemos a falar de uma notícia que saiu hoje e que pode significar que o país consegue cumprir o seu objetivo de crescimento, com a economia portuguesa a ser uma das economias que mais cresceu. Foi o tema de segunda-feira. Mas a notícia de hoje. A notícia de hoje. Os dados de hoje. Sim, mas já na segunda-feira o Governo insistia que os dados de hoje revelam. Ia conseguir cumprir. Eu acho que é muito relevante para que as pessoas possam ter melhores salários, que os dados do terceiro trimestre de 2025 permitam que provavelmente o país vai crescer à taxa que estava prevista em 2025 e já avança com um bom arranque para 2026. Estes são os temas que mais importam às pessoas. Porquê considera que o eleitorado do Chega aprecia este tipo de cartazes? Eu digo o eleitorado do Chega porque André Ventura, obviamente, vai contar com o seu eleitorado para tentar ser eleito para a Presidência da República. Não é uma questão de apreciar ou não apreciar. O Chega é coerente sempre com a sua postura política e com as mensagens que procura transmitir. E foi isso que fez uma vez mais. Permita-me dar um exemplo que também demonstra bem esta histeria coletiva política de um setor da nossa sociedade em tudo que André Ventura diga ou que o Chega faça. André Ventura, numa entrevista muito recente, numa expressão que toda a gente explicou, que não estava a fazer nenhum apelo a António de Oliveira Salazar, disse que eram precisos 3 Salazares. Mãe do céu, caiu Carme a Trindade, André Ventura vem defender uma herança de um mundo que nem ele conheceu, porque ele nasce nos anos 80. Eu vou-lhe ler uma frase e depois vou-lhe dizer quem é que disse essa frase. Rapidamente. A frase é a seguinte: fui sempre inimigo de Salazar. O meu pai foi sempre inimigo de Salazar. Lutámos contra o Salazar. Mas Salazar teve uma virtude. É que nunca mexeu nos dinheiros públicos. Quem disse esta frase foi Mário Soares. Mário Soares estava aqui a fazer o apelo à boa capacidade de gestão económica de Oliveira Salazar. Quer dizer,
É uma loucura. E não temos tempo, mas eu tinha aqui mais 2 frases. Sim, mas não temos tempo. Vamos ter de ouvir a nota final da Fátima Fonseca sobre esta questão. É como aquele filme do Harry Potter que havia uma personagem da qual não se podia dizer o nome. Uma pessoa dizer aquilo que André Ventura disse, não é fazer nenhum apelo ao Estado Novo. Fátima Fonseca, a sua nota final. As coisas ridículas. Atuar com responsabilidade. Eu penso que é isso que mais nos deve mover na política. Penso que devemos ter o cuidado de todos os atores que são autores que lideram pelo exemplo, devem ter o cuidado de valorizar a democracia que construímos ao longo dos últimos 50 anos. E ter o cuidado de não estigmatizar ninguém, porque precisamos de uma sociedade que seja justa e coesa, porque esse é um dos pilares da nossa democracia. E, sobretudo, não trabalhar com base na criação de percepções ou de narrativas que não correspondem à realidade. A propósito do tema do Bangladesh, por exemplo, segundo os dados que temos, as pessoas oriundas do Bangladesh na nossa sociedade correspondem a 0,5% da população residente. E estão atrás de Brasil, Índia, Angola, Ucrânia, Cabo Verde. Portanto, responsabilidade e atuar. Entre acusações, polémicas e discursos de moralidade, Rodrigo Taxa deixou claro que muitos não têm coragem de dizer: defender Portugal não é racismo, é patriotismo. Enquanto uns falam de tolerância, o Chega fala de verdade, e isso assusta o sistema. Porque quando a política se torna refém do politicamente correto, a liberdade começa a desaparecer. E você? Acha que em Portugal ainda se pode dizer a verdade sem ser censurado? Deixe sua opinião nos comentários e faça parte deste debate.